Plano de Estudo Tutorado 3, Movimentos e Artistas da Arte Moderna, semana 3. E aqui temos os movimentos da arte moderna, que foram primordiais, né, para que chegássemos à arte contemporânea, com todo vapor e com muita experiência nos campos artísticos. São eles, né, abstracionismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo, fauvismo e o cubismo. Mais à frente falaremos detalhadamente sobre cada um. Iniciando pelo fauvismo, né, ele teve início no século XX e ele traz em si uma essência pictórica, né, ou seja, uma representação de uma aparência mais visual do objeto. As cores que eram utilizadas nesse movimento do fauvismo foram cores intensas, né, e também utilização de formas simplificadas. Bom, considerando que esse é um dos movimentos menos enganjados, né, menos que trabalhou temas sociais e políticos, nós podemos entender que o fauvismo trouxe, né, uma linhagem mais recorrente aos sentimentos, à alegria, ao contentamento, ou seja, as emoções que a sociedade, né, propunha naquele período. E sempre trabalhando, né, com as cores mais puras, com as cores o vermelho, o amarelo, o azul, né, trazendo em si uma carga mais pesada para as cores primárias. E trabalhando as secundárias, as terciárias, né, de forma muito autêntica também. Nesse movimento, nós vamos ter alguns artistas como Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain, né, Otto Fries e vários outros artistas que tiveram destaque nesse período também. E o cubismo ele teve uma influência direcionada pelo Paul Cézanne, né, artista que trabalhou aí e ficou muito conhecido como a natureza geometrizada, né? Então esse movimento cubista ele foi desenvolvido por Pablo Picasso e também Georges Braque, né? E ele abandonou essas noções tradicionais de perspectiva e de limitação da natureza e trouxe uma nova visão, né, para a arte cubista. Trouxe essa valorização das formas geométricas, retratando pessoas e objetos, ou seja, é nítido, né, figuras humanas compostas por figuras geométricas, né, sem simetrias. E essas dimensões que foram trabalhadas no cubismo eram vistas por ângulos inusitados, certo? Então, era uma observação feita, né, de uma perspectiva diferenciada, sem mesmo ficar, né, escolhendo a posição adequada ali para estar fazendo essa referência ao que iria ser pintado ou representado, certo? Então, essa técnica fez com que refletisse os diversos pontos de vista de uma observação do artista ou dos vários artistas. Então, como principais representantes, nós vamos ter aí Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, né, e Juan Gris. E vários outros também. Então, o cubismo ele vai ser dividido em cubismo analítico e cubismo sintético, tá? Então, essa divisão, ele deixa muito claro, né, o desenvolvimento de como foi essa técnica também. O futurismo ele surge como uma proposta do novo, de abandonar padrões, de recuperar, né, uma estética baseada no movimento e na velocidade. Então, teve aí como influência, né, a guerra, a violência que a sociedade sofria naquele período. Então, essas foram as características pelo qual o futurismo teve um grande ápice na arte. Trabalhou-se com arte tipográfica e teve um ganho de espaço, né? Enquanto o artista Filippo Marinetti, responsável pelo Manifesto Futurista, identificou-se com os ideais fascistas daquele período. Então, teve aí contrapontos entre as questões positivas da sociedade e as questões negativas também. Bom, o futurismo ele sofreu algumas influências tanto do dadaísmo quanto do concretismo. Então, querendo ou não, ele é resultado, né, de alguns outros movimentos que tiveram êxito antes dele.
Bom, alguns principais artistas, Luigi Russolo, Humberto Boccioni e José Sobral de Almada. Esses artistas, eles tiveram, né, o seu momento de aprender, apreciar, né, e também tiveram o momento de colocar a mão na massa, ou seja, praticar o futurismo em sua perspectiva e não apenas de outros artistas também. Já o expressionismo, ele tem uma linhagem totalmente diferente desses dois outros movimentos, dos três movimentos que foram ditos, né? Explicados. Bom, o expressionismo, diferente dos outros, ele vai trabalhar um pouco o sentimento, a emoção, né? Ou seja, a sensação que o artista sentia, né? Ao sentir as respostas que a vida lhe dava. Um exemplo, né? Angústias, sofrimentos, então as dores, tudo aquilo era colocado em suas obras de arte, né? Então, qual era a principal função das obras expressionistas? Expressar os seus sentimentos tal como eram vividos e vivenciados, né? Então, querendo ou não, o expressionismo é um mundo carregado, né, de dramaticidade, ou seja, como era colocado, né, nas suas obras, pelas cores, pelas pinceladas, pelas movimentações, né, de cores. Então, o artista usou e abusou, né, de todas essas técnicas entre cores quentes e cores frias para trabalhar essa dimensão dramática nas suas obras, né? Expandiu para o cinema também, então nós temos também, além da pintura, nós vamos ter o cinema expressionista, certo? E mais precisamente em 1920, que veio à tona essa questão do cinema, né, mais carregado de expressão e tudo mais. Artistas que representam esse movimento, Edward Munch, né, e Paul Klee, e vários outros, né, que a gente não conhece tanto, mas que também usufruíram, né, dessas temáticas aí expressionistas para, né, aperfeiçoar os seus trabalhos. Em relação ao dadaísmo, é uma corrente também já contrária ao expressionismo, ela surge como uma proposta de dar sentido àquilo que já existe, ou seja, aquilo que não era obra de arte, ela transforma, o artista transforma aquela peça em uma obra, né, com uma nova visão, com um novo propósito. Então, nós vamos ter aí esse movimento Dada, ele evidenciava esse sentimento de esvaziamento de sentidos perante toda aquela, né, realidade social que a sociedade estava vivendo, né, em relação à guerra, né, tudo que aconteceu. Então, o artista, né, Duchamp, ele tentou ressignificar alguns desses objetos de acordo com a sua visão de artista. Já o surrealismo, né, ele vai trabalhar com uma ideia de psicanálise, ou seja, o surreal, aquilo que está no nosso subconsciente, nos nossos sonhos. Então, esse movimento ele surgiu em Paris em 1924 e foi valorizando as ideias de Freud, né, que estudava exatamente o subconsciente presente nos sonhos das pessoas, nos sonhos dos artistas, né? E uma coisa interessante é que esse movimento ele não tinha nenhuma preocupação, né, com a questão do padrão estético, né? Com a lógica, com a razão ou com questões sociais. Ele só tinha a intenção de demonstrar como era o seu subconsciente, né? Por meio de obras de arte. Tá? Então, querendo ou não, seria representações dos nossos universos particulares, né? Ou seja, dos nossos sonhos, do nosso subconsciente. Então, Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró, né, e Marc Chagall são alguns desses representantes surrealistas. E o abstracionismo, né, também considerado um movimento inicial da arte moderna, um dos movimentos, ele vai trabalhar com um abstrato, tá? Ou seja, aquilo que não tem uma representação figurativa, e sim abstrata, por meio de formas, linhas, cores,
movimentações, né? E iam se transformando em verdadeiras obras de artes abstratas e indefinidas também. Então, os artistas que estavam nessa linhagem abstracionista, eles se afastaram um pouco da percepção do que era arte tradicional e foi criando as obras, né, de acordo com as suas perspectivas, né, individuais. Então, o abstracionismo ele foi dividido em duas vertentes: o abstracionismo informal, sem o uso de figuras geométricas, e o abstracionismo geométrico, que a base dele já era, né, no caso, as formas e as linhas, figuras geométricas. E alguns dos artistas, né, Kazimir Malevich, Pierre Mondrian e Vassily Kandinsky, né? Então são esses aí os artistas abstracionistas deste período. E agora eu convido vocês a resolver as atividades constantes na página 172 e 173. E qualquer dúvida, estou à disposição.